Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares e povo que nos acompanha aqui, representantes de entidade de classe, professores, enfim, nobres parlamentares, eu ouvi atentamente o grande experiente do deputado Pedro Kemp e a bancada combinou que não faria parte, para deixar que o senhor fizesse exatamente a sua explanação dentro daquilo que a gente acredita. Eu quero parabenizar. E o deputado Barbosinha também fez uma parte da contextualização em relação à questão da constitucionalidade, enfim. E eu me recuso de fazer qualquer tipo de comentário em relação a algumas provocações que teve aqui, né, nos 15 minutos que foram usados. Primeiro, que eu não vi nenhuma situação em relação a não dizer que as provocações que foram feitas nas escolas foram feitas por membros do Partido dos Trabalhadores. Portanto, eu vejo uma manifestação de ódio desnecessária. E eu falo aqui como professor, deputado Pedro Kemp. Falo como professor que sou professor de História, com especialização em História da América Latina. Sou professor concursado, sou do tempo que no serviço público era assim, né? E sou antigo, sou do tempo do SPB e da Educação Moral e Cívica. O que era o SPB? Ao tempo em que veio o tal do SPB? Da ditadura. O que era a Organização Social e Política do Brasil? Educação, olha que eu sou antigo. Educação Moral e Cívica. E agora vem querer aqui fazer esse debate dizendo que as 6 normas do professor, 6 ou 7 ou 10, sei lá quantas normas do professor, alegar na questão da Constituição um artigo extremamente... É como se fosse um contrato com cláusula leonina. O contrato com cláusula leonina só tem vantagem um lado. O que foi apresentado aqui é exatamente uma demonstração de um contrato com cláusula leonina. Só apresentou um artigo aqui nesse sentido. Eu já vi manifestações que traz assim, dá até arrepio de dizer o que alguns professores falaram contra exatamente o PT. E aí pode. Falaram contra, aí pode. Entendeu? Aí deve, aí pode. Quer dizer, nós temos que ter a responsabilidade nesse sentido. Escola sem... O senhor já teve o direito, senhor, de falar. Escola sem partido é como dizer, o deputado Pedro Kemp foi claro, a neutralidade absoluta é impossível. Não existe neutralidade absoluta. A neutralidade absoluta é impossível ser atingida. Por quê? Não é possível um ser neutro, porque qualquer tema que se aborde leva um juízo de valor do professor, o que é importante. O que ele não pode fazer é limitar a aula a seu juízo de valor. Determinar a neutralidade política numa lei é um equívoco absoluto. E o que está sendo colocado é isso. Se eu penso que o golpe foi um golpe, e foi um golpe, por que eu não posso falar na sala de aula isso? Se o aluno se sentir prejudicado, eu também falo como advogado agora, se o aluno se sentir prejudicado, que faça a provocação. Que faça a provocação. Agora, o que estão tentando colocar na tal da escola sem partido, eu diria que é uma mordaça em relação ao professor. É proibido, então, o professor ir com uma camiseta na escola, mas alguns podem ir com a camisa da seleção, com a camisinha amarela, alguns podem estar na passeata, depois falar para o professor por que foi na passeata, porque queria efetivamente que a Dilma fosse derrubada, porque queria o golpe. Aí pode. Aí eu não vi questionamento nenhum nesse sentido. A unilateralidade, ela é, acima de tudo, complicadora. E pensar que existe neutralidade é, acima de tudo, não compreender o que significa democracia. Deputado Pedro Kemp, a sua posição ideológica, o senhor vai abrir mão dela de falar na igreja, na escola, lá na associação de moradores, o senhor vai abrir mão disso? Absolutamente não pode abrir mão. Portanto, eu hoje recebo algumas pessoas, alguns elogios de algumas pessoas que foram alunas mesmo, que hoje tem médico, tem advogado, e que fala das aulas que eu dava, que eu trabalhava com eles.
Olha, professor, aquele dia que o senhor falou que o aluno não pode ser objeto da sua história, isso ficou gravado, deputado Pedro Kemp. Mas o aluno, assim como o cidadão, tem que ser sujeito à sua história. E ser sujeito da sua história é poder ter a possibilidade de definir o que ele quer ser. Se ele quer ser do PT, ele vai ser do PT. Agora, o senhor já viu, deputado Pedro Kemp, alguém que defende o agronegócio de forma veemente, e defende de forma veemente, dizer que a reforma agrária é a solução para esse país? Acho que ele vai falar isso? Por quê? Porque a posição dele ideológica está clara, que ele defende o agronegócio, que ele defende a produção, que defende, na verdade, as commodities, que defende a produção para exportação, e ele vai defender a posição ideológica dele. Agora, vir aqui da tribuna, querer impor condições, colocar um vídeo onde aparece único e exclusivamente aquelas pessoas que defendem a posição do Partido dos Trabalhadores. Que isso, gente? Que isso? Isso é o ódio que está colocado. Então, nesse sentido, eu, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, como membro do partido, como deputado do Partido dos Trabalhadores, não posso, e como professor, particularmente como professor, não posso admitir. Inclusive, nós não teremos muito tempo, a gente vai falar isso amanhã, em relação à questão de Paranaíba, né? Mas nós vamos falar desse tema, esse tema não está fora da questão de querer proibir o curso. Quer dizer que isso não é retaliação? Vossa Excelência dispõe de 2 minutos e meio para encerrar. Então, eu quero concluir aqui esses 2 minutos e meio, exatamente dizendo, né, o que muitos deveriam ouvir, mas às vezes, por força de circunstâncias, por situações outras, saíram do plenário, né? Eu não disse um, disse muitos. Um eu estou vendo que está aí. Portanto, eu queria colocar aqui, de uma forma muito clara, escola sem partido não representa dizer que esse projeto vai instituir a questão da cidadania. Escola sem partido é obstrução da cidadania. Escola sem partido é obstrução da democracia. Escola sem partido é amordaçar o professor que pensa ideologicamente, que quer colocar a sua posição ideológica. É isso que é a escola sem partido. Se tem 6 regras, 10, 20 ou 50 em relação ao professor, faça a provocação na justiça. Agora, querer colocar uma situação em que constrange o professor, que tem toda a liberdade de pensar diferente, que tem toda a autonomia para pensar diferente na sala de aula e dizer o que pensa, então não é escola sem partido. Então não tem escola sem cidadania. É escola querendo simplesmente abafar os avanços que nós tivemos nesse país, com muita luta na questão da democracia, que está sendo ameaçada agora, sem sombra de dúvida, com o golpe que teve. Então, como professor, deputado Pedro Kemp, o senhor também é professor, nós do Partido dos Trabalhadores, nós da bancada do Partido dos Trabalhadores, temos, não é convicção não, temos certeza absoluta que esse projeto, ele não só é inconstitucional, mas ele é, acima de tudo, perverso. Ele é, acima de tudo, um projeto que proíbe a manifestação do professor, daquele que tem, por obrigação, de transformar o aluno no sujeito da história e não no objeto dela. Obrigado.